hoje, do dia 9 de novembro, começamos a gravar a aula. Todos concordam com a gravação, não é isso, meninos e meninas? De acordo. Embora a Islane De tenha acordo. caído, de acordo. Ih, ela caiu. Caiu. Ih. Mas daqui a pouco ela tá de volta. Oi, Voltou. Islane, você caiu, né? Fechei sem querer aqui. Eu pergunto. Páginas, Tranquilo. Eu falei que eu vou gravar a aula, viu? Ok. Para que vocês, para quem faltou depois, eu coloco lá no Moodle e aí a pessoa possa assistir o que fizemos hoje. E eu vou fazer isso com todas as aulas, porque caso algum dia vocês também não possam, vai estar lá gravada. Só que tem frequência também, aí tem que ver como é que isso vai ser trabalhado. E eu tenho que ver com vocês também no Moodle, porque as atividades se inspiram, duas que valem 10 pontos, dia 12, porque a atividade está aberta desde o dia 30, então eu vou ter que postergar a atividade para vocês, visto que os outros ainda não entraram. Então eu vou postergar até semana que vem, pode ser? Ok. Eu vou fazer isso. Deixa eu mostrar um pouco, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, do que está lá no Moodle, até para vocês conhecerem um pouco o Moodle. Eu apresentar o programa para vocês, e vocês começarem a fazer as atividades. Vocês estão conseguindo ver? Estou. Pronto. Porque assim, quando eu compartilho a tela, eu não consigo visualizar nada. Entenderam? Assim, tudo foge, eu só consigo escutar os sons de vocês. Chat não funciona nem nada. Então, assim, às vezes sinalizem até para mim, porque às vezes eu posso estar falando e até a tela se descompartilhar, mas está compartilhando. Tá sim. Gente? Tá. Tá, né? Tá. Então, bora lá. Peraí, cadê? Aqui. Aqui é o Moodle de vocês, da AIMP. O que eu posso mostrar aqui para vocês? Quando vocês entrarem, aqui vai ter um tutorial de acesso, né? O que o estudante final do... Cada disciplina que vocês estão matriculados, elas organizaram de formas diferentes. Tem algumas que organizaram por semana, e eu optei em organizar por conteúdo, porque eu achei que seria mais fácil para a gente. Então, por conteúdo, o que foi que eu fiz? Eu dou as boas-vindas aqui para vocês. Eu fiz um avatarzinho chamado Ana, de inteligência artificial, que ele fala, e explica um pouco a disciplina. Aqui tem um plano de ensino, que explica aula a aula. Tem um fórum de notícias e esclarecimentos, caso vocês queiram falar comigo de alguma forma. Tem os nossos encontros síncronos, onde o nosso primeiro encontro foi aqui na sexta-feira, dia 30, e hoje é o nosso segundo encontro. Então, o nosso próximo encontro é no dia 16/11, próxima segunda, e aí ele vai seguindo. Eu coloquei aqui das 19 às 20. Aí eu quero ver com vocês se a gente mantém 19 às 20 ou se mantém 18h30 às 19h30. O que é que vocês acham melhor? Porque acho que vocês vão ter aula depois às 20, eu acho. hoje a gente ainda tem outra aula? Tem. Que não é minha. Tem que ver com o professor, porque eu busquei o contato de vocês para poder conversar com vocês. Eu não sei quem é o outro professor, mas eu sei que vocês têm aula hoje, logo depois de mim. Não. Porque, na realidade, eu posso marcar minha aula entre 18 e 20, porque é 1 hora. Aí eu posso começar às 18 e terminar às 19, ou começar às 18h30 e terminar às 19h30, porque aí vocês têm 30 minutos para descansar para outra aula às 20, entenderam? Gente? Sim, é melhor. Eu pensei que o áudio estava aberto aqui. É melhor. Porque aí vocês têm 30 minutos, levantam, bebem uma água e voltam para a próxima aula.
do que eu fazer das 19 às 20. É melhor. O link está sempre aqui. Como eu agendei todas as nossas aulas, o link para a entrada vai ser sempre o mesmo. Então, se eu não mandar pelo WhatsApp, eu não mandar pelo e-mail, vocês podem encontrar aqui no Moodle, nessa parte. O que vocês teriam que fazer, que eu vou ter que mudar essa data aqui até o dia 12? Um glossário e um fórum. O glossário nada mais é do que vocês pegarem as principais palavras que vão estar no livro, que está lá, que é aquele livro de empreendedorismo que a gente já começou, interagir com as palavras dos colegas, que tem uma pontuação de 1 ponto, e quando pegar essa palavra e colocar lá, citar a página, mesmo que essa palavra lá não tenha definição, você pode pegar vídeos de outro lugar, você pode pegar figuras da internet e postar lá no Moodle. Aí seria um debate crítico e reflexivo desse filme, né? Desse glossário que vocês teriam que fazer. Aqui eu deixo claro que vocês terão que... aqui eu deixo claro como fazer, né? Coloca a palavra e cita o livro. Aqui. E são 5 palavras. Cada palavra, 5 palavras que vocês têm que postar no máximo. No máximo, não, até... No mínimo. Perdão, no mínimo. Porque cada palavra vai valer 0,6. E cada comentário que vocês fizerem nas palavras do colega, também ele é pontuado. Então, é importante que vocês façam esse glossário, o valor é 5. Lá, também tem um questionário que vocês vão fazer para ver se vocês são empreendedores e debater no fórum com os colegas referente ao KISS. Aí eu coloquei aqui explicando rapidamente o que é empreendedorismo filme, o histórico desse empreendedorismo, revisando algumas características do empreendedorismo e alguns vídeos rápidos da área de TI, das principais invenções que foram tidas aqui na área de empreendedorismo, de março para cá. Então, tem 4 vídeos que trabalham justamente isso. Aqui é o e-book, é o livro para vocês trabalharem, o glossário para vocês começarem a fazer. Então, quando vocês vêm aqui em glossário, deixa eu mostrar como é que faz, e clica, inserir um novo item. Aí, quando você insere a palavra, eu não vou fazer isso, vocês já podem escrever aqui, ó, a palavra, em que área ela está, o conceito dessa palavra, a definição, podem botar filmezinho aqui, a palavra, empreendedorismo, e ele vai formando um glossário em ordem alfabética, obviamente, e eu sei quem postou o quê, a que horas. Então, aqui é a palavra. Você pode também anexar documentos, se vocês quiserem, salva e envia. Lembre-se que são quantas palavras? 5, para vocês não esquecerem. E embaixo de cada palavra, o glossário já está pronto aqui em ordem alfabética, embaixo de cada palavra é para vocês fazerem os devidos comentários. Alguém tem dúvida nessa atividade? Gente? Eu não. Não, né? Até então tudo ok. Tudo ok. Eu já vou postergar a atividade, porque terminaria agora. Eu já vou fazer isso agora, por quê? Porque os colegas de vocês não vão ter tempo suficiente para entrar, se adequar e entender que aqui com vocês vai ser mais rápido. Então, eu vou botar para eles postarem até o dia 17. Porque se eles tiverem qualquer dúvida, eles conversam comigo dia 16, e aí tem até o dia 17, deixa eu já fazer até a mudança aqui, para poder fazer a postagem. Deixa eu ver se eu já mudo a data também. Vocês estão vendo aqui eu mudando, tá vendo? E vou fazer o mesmo já também com o fórum. Porque dessa forma, aí o cronograma lá, como ele está em PDF, eu não vou ter como mudar. No caso de vocês, eu estou fazendo isso à parte em relação às outras salas, porque vocês estão começando hoje, porque no dia 30, por falta de comunicação, né,
Não foi possível. Alguém entrou? Adilan. Boa noite, Adilan. Boa noite, professora. Vem cá, por que você me recusou no e-mail? Eu recusei? Eu mandei um e-mail para você e dizia que você me recusou a agenda hoje. Não, não recusei, não. É que ele é rebelde. Nada disso. Pronto. Então, eu estou mostrando aqui o Moodle que vocês têm que se cadastrar o mais rápido possível. Então, eu posterguei aqui as atividades para o dia 17. Apesar de no cronograma lá tá dia 12. Por que eu estou fazendo isso? Porque de todas as minhas turmas, por alguma questão de comunicação, vocês não sabiam que as aulas já tinham começado. Certo? Porque aí, se vocês tiverem qualquer dúvida, a gente consegue rever isso na próxima aula, que eu já começaria um pouco a parte de Canvas. O link vai estar sempre aqui, Adilan, para entrar. Aqui são as datas dos nossos encontros. Eu já mudei o período para vocês postarem as atividades aqui, ó. Deixa eu descer aqui. O meu travou. Minha internet está devagar. Peraí. Pronto, já mudei aqui a data da postagem. Então, todas as duas atividades corram. Cada uma vale 5 pontos. Vocês têm até o dia 17/11 para postar. Essa vale 5, que é um glossário, que são 5 palavras do livro, que vocês podem botar vídeos, etc. e tal. E lá, aqui nesse fórum, tem um quiz para vocês fazerem sobre as principais características de vocês, ó. O que está aqui é só clicar da BBC. Se vocês são pessoas empreendedoras ou não. E aí, vocês colocam com os colegas a pontuação que vocês tiveram e vão ver se são empreendedoras ou não. Se a resposta for não, não fiquem tristes, pelo amor de Deus. A pessoa empreendedora, ela vai aprimorando as suas habilidades e competências. Então, o quiz ele vai dizer o que é que você precisa, na realidade, melhorar para se tornar uma pessoa cada vez mais empreendedora, até porque essas competências, elas vão sendo aprimoradas no decorrer do tempo. Bem, depois disso aqui, a próxima etapa do bloco 2, vocês farão em equipes. A gente sempre na sala eu botei até 7 pessoas. Então, vocês vão escolher um produto. Como a sala de vocês é pequenininha, a gente pode ver se faz a sala toda em uma única equipe, ou se vocês se dividem em 2. Aí vocês vão decidir entre vocês. Até 7 integrantes, né? Vocês vão entrar no Canvas, que é uma ferramenta, um Canvas online do Sebrae. Eu explico aqui passo a passo como entrar nesse Canvas. E a partir daí, aqui o link, vocês abrem uma sala do Meet e começam a trabalhar esse Canvas, vale 10 pontos. Depois, no bloco 3, aqui tem a pontuação de quanto vale o Canvas. Conhecimento e domínio, 2 pontos. Ordem lógica, porque o Canvas, ele não vai começar da numeração 1, eu vou explicar para vocês. Ele vai começar sempre do lado direito. Se ele tem uma lógica quando vocês construírem. O Canvas é uma ferramenta importante para dar ideias, né? Do seu negócio, do que pretende ser feito. A gente vai fazer só um projeto na área de TI, de como abrir um negócio na área de TI. Quanto custa, para a gente observar as principais oportunidades, fragilidades, pontos positivos e negativos de uma forma geral do negócio. Aí, o Canvas aqui eu já botei quanto vale cada item, a utilização correta do Canvas, a correção gramatical, clareza. A mesma equipe, o mesmo tema que vocês fizerem o Canvas, vocês vão fazer o plano de negócios que vai estar no bloco 3. Capacidade argumentativa e essas ideias que vocês vão ter no Canvas. E a efetividade de realmente ser um Canvas prático
e de facilidade para ser realizado, né? Não sendo uma coisa utópica, mas uma coisa real, vocês vão trazer esses dados reais, vale 3 pontos para ele continuar, no caso, no bloco 3. Então, aqui tem alguns vídeos que mostram como fazer cada etapa do Canvas. Outra coisa, quando entrar no Moodle, entrem sempre ou pelo Firefox ou pelo Chrome. Se entrar por outro programa, o Moodle ele tem algumas dificuldades. Ele pode não abrir os vídeos, etc. e tal. Então, sempre entrem ou pelo Firefox ou pelo Chrome. E aqui é o bloco 3, que a gente finaliza quase perto do Natal. Por isso que eu também comecei a aula no dia 30, porque a gente teve um feriado no dia 2, que foi finados, justamente para a gente não acabar depois do Natal, acabar antes. Aí eu já fiz uma programação das postagens. Nessa etapa do bloco 3, vocês farão um plano de negócio, que vocês também vão baixar através desse link aqui, o plano de negócio do Sebrae. Da mesma forma que o Canvas, vocês vão abrir uma janela do Meet e vão começar a trabalhar de forma conjunta, capítulo por capítulo. Vocês vão construir cada capítulo sumário, a parte de mercado, a parte de marketing, a parte operacional, a parte financeira, construção de cenários, avaliação de estratégia e avaliação do plano de negócio. Cada capítulo vale 1 ponto dessa construção, até chegar aos cenários. A argumentação e a relação lógica entre cada capítulo vale 2, porque se você construir um mercado, tem que estar batendo com o marketing, tem que estar batendo com o financeiro. Então, esse link vale 2 pontos, correção gramatical 1 ponto, e a formação adequada do documento, que quem faz essa formatação é o próprio link do Sebrae, que vai entregar em PDF todo bonitinho, totalizando 10 pontos. Cada capítulo, e como baixar, e como instalar, o link do plano de negócio do Sebrae de Minas Gerais está lá, com vídeos que foram feitos. Aqui o capítulo do que é o processo de empreender, o sumário, o vídeo do mercado, o vídeo do plano de marketing, do plano operacional, do plano financeiro, dos cenários, da análise de estratégia, do plano de negócio. E esse link aqui é um link geral que eu achei lá na internet, que ele mostra desde a instalação até fazer cada item também do plano de negócio. Quero deixar claro que o próprio plano de negócio, ele já tem em cada link, né, cada área, ela é autoexplicativa. E aí, a proporção que vocês forem construindo, a gente vai tirando as dúvidas em cada aula. Aqui tem um livro do Sebrae sobre o plano de negócio, e aqui é o local para a postagem do plano de negócio, que ficou para postar até o dia 18/12. E como nem tudo é trabalho, eu botei um momentozinho de cinema, pipoca, para vocês verem, caso vocês tenham tempo, né? Alguns filmes da área de empreendedorismo, o filme de Steve Jobs, que todo mundo conhece, o filme de Atari, o de rede social, esse filme de India Game, The Movie, esse filme aqui de Videos Games, The Movie, que são coisas diferentes. Tudo eu botei o trailer. Pride the Legend. E esse aqui é o termo de condições que podem ser aplicados, né? O dilema das redes. E aqui a biblioteca que a gente vai utilizar. Eu botei um menininhozinho lendo rápido. Aqui embaixo da biblioteca vai estar essa aula gravada, para que os colegas possam assistir. Então, todas as aulas que fizermos, eu vou colocar aqui embaixo daqui da parte midiática, para que depois vocês possam ver e assistir. Alguém tem alguma dúvida? Tá tranquilo? Eu não. A equipe tem que ter Agora entendi completamente. 17? Um de cada vez, senão eu fico doida. A equipe pode ter menos de 7 pessoas? Pode, se já for uma dupla, para mim já é o suficiente. Eu já considero uma equipe. Tranquilo? E todas as atividades que é para entregar, lá tem as datas falando? Exatamente. Exatamente.
Toda conversa que fizermos, a gente vai fazer pelo Moodle. O WhatsApp é coisa de emergência. Eu esqueci até de mostrar isso. Vou voltar lá de novo. Então, se vocês quiserem falar comigo, é porque eu quero deixar tudo registrado. Aqui, deixa eu voltar de novo. Aqui do ladinho esquerdo, deixa eu subir, tem escrito participantes. Ai, meu Deus, o negócio desceu de novo. Deixa eu desativar aqui. Essa parte de ativar a sala, desativar, só quem tem a senha é o professor. Aqui, ó, participantes. Vocês clicam aqui, ele vai abrir. Aí vai ter o nome das pessoas inscritas. Vocês não estão aqui na minha sala. Só tem as duas pedagogas do curso. Aí você clica em que você quer conversar, ou clica no nome da professora. Vem aqui escolher e enviar uma mensagem. E aí vocês enviam a mensagem. Escreve aqui nesse quadradinho e eu tenho como falar com vocês. Isso aqui é importante porque tudo fica registrado. Se vocês quiserem saber quantas mensagens vocês têm, vocês vêm aqui, ó. Se tiver uma mensagem, vai estar de vermelho aqui o número 1, duas mensagens, número 2, e assim sucessivamente. Então, as mensagens que eu falar com vocês, eu vou usar aqui, porque o WhatsApp perde. E aqui não. Já fica uma coisa bem estruturada, dizendo que realmente vocês entrarem em contato com o professor, que realmente o professor está dando aula, que o professor está ali, ó, certinho com vocês. Tá certo? Então, eu acho isso aqui importante, vocês entrarem em contato com o professor, porque o WhatsApp se perde nesse mundo, e aqui não. Fica registrado institucionalmente dentro do IFBA. Ok. É facilzinho mandar mensagem e enviar. Pronto. Diante disso, então, vocês viram que vocês têm para fazer comigo um glossário, um fórum, cada um valendo 5 pontos. Depois um Canvas em grupo, valendo 10, e um plano de negócio valendo 10. Entregar isso antes do Natal. Aí eu corrijo no fim de semana e já dou a resposta para vocês no próprio sistema. Que aqui o próprio sistema tem uma caderneta. Não tendo mais dúvidas, eu vou começar a revisar com vocês um pouco o empreendedorismo, certo? Já que a gente está um pouquinho atrasado para poder dar conta. Como hoje a gente começou às 18h30, talvez a gente fique um pouquinho mais próximo das 20, assim, só hoje, para a gente eu poder resumir um pouco a aula do dia 30 e a aula de hoje, tá certo, gente? Se vocês tiverem qualquer dúvida, interrompam e a gente segue em frente. Você ia falar alguma coisa, Rafael? Não, só dizer que tá tudo tranquilo. Tá. Pode dar uma estendida aí se precisar. Eu tentei fazer um curso bem prático para que fique o mais prático possível, para não ficar muito chato também para vocês. O meu site ele continua lá funcionando. Então, oi, grupo. Sejam bem-vindos à nossa aula, depois de apresentar os planos, as referências e o cronograma. O plano está lá e o cronograma mais detalhado, dos links, etc. e tal, mas o próprio Moodle ele já te dá isso de uma forma bem visual. Fiz aqui um avatarzinho meu, falando oi, grupo. Alguns materiais de empreendedorismo, eles continuam lá, né? Então, vocês podem entrar aqui no meu site, clicar lá em empreendedorismo, que vocês vão achar todo o material. Eu já falei dos planos e do cronograma antes da aula, então eu vou falar um pouco mais sobre recapitulando com vocês, que vocês já viram isso comigo nas primeiras aulas, um rápido histórico do empreendedorismo. Na realidade, a palavra empreender, ela foi evoluindo no decorrer da história. Eu posso falar, por exemplo, que tiveram vários empreendedores. Eu posso citar Cristóvão Colombo, que a partir de 1477 ele fez várias viagens, sendo patrocinada, no caso, pelos, vamos dizer, os reis da época, por algumas metrópoles da época.
que era na época ser empreendedor, você se atirar ao desconhecido, sendo patrocinado por alguém, correr riscos, né, para alcançar determinados objetivos, que na época ele estava indo para o caminho das Índias. E assim, existem várias formas de você estudar essa história, por exemplo, que pode ser, por exemplo, através desse filme aqui, 1492, que é um filme que mostra justamente essa aventura de Colombo, né, Cristóvão Colombo, como empreendedor para chegar aos caminhos das Índias para aqueles que tiverem interesse. Eu vou trabalhar mais no conceito de empreendedorismo. A palavra empreendedorismo ela é muito antiga, não é algo novo. Hoje em dia as pessoas utilizam, na realidade, com o objetivo de trabalhar questões econômicas de mercado e por uma questão também de necessidade, porque muitas pessoas hoje são empreendedoras porque precisam. E eu posso falar até das mulheres, do empreendedorismo feminino, que vem e surge de casa, como eu já falei para vocês, com o objetivo de complementar a renda familiar. Mas vamos voltar para o conceito inicial de empreendedorismo, que alguns conceitos começam no século XIII, onde o empreendedor, na realidade, ele tinha apenas um comportamento empresarial, ele era, como eu falei, né, patrocinado, e buscava basicamente contemplar rotas comerciais para o Extremo Oriente. Então você vê não só Cristóvão Colombo, mas várias pessoas, inclusive os piratas da época, e eles assumiam risco por essas operações comerciais e tinham como objetivo, na realidade, dar o retorno financeiro para a pessoa que disponibilizou o dinheiro, que pagou pelos barcos, que pagou pelas pessoas, os recursos humanos, pela comida, etc. e tal. Ou seja, por todo o recurso que fazia parte naquele momento. Então, vejam que nesse momento o empreendedorismo ele continua, né? E essa palavra recurso financeiro ele vai por vários séculos, a partir do momento que formos analisando essas definições. Já na Idade Média, final da Idade Média, o empreendedor ele passa a assumir os riscos. Aqui não, quem assume os riscos comerciais era uma pessoa que estava financiando aquele projeto, aquela obra. Mas aqui a pessoa também colocava os riscos da sua vida, porque era algo desconhecido. Aqui não, ele passa a assumir os riscos financeiros, ele passa a ser um dos primeiros administradores desses recursos financeiros e dos projetos produtivos também. Inclusive, eles começam a investir em projetos de arquitetura, de engenharia, observando todas as funções da administração, que é planejar, desenvolver, controlar e atuar dentro desse período aqui do final da Idade Média. Já no século XVII, você vê o empreendedor, aquela pessoa que passa a ter o risco variado, ele passa a competir, buscar oportunidades, de novo, também assume os lucros e as perdas, coisa que antes ele assumia também, mas passa a assumir de forma mais ferraz. Ele começa a fazer algo que não existia, acordos contratuais com o governo para poder vender os seus serviços. É a partir daqui que o governo inicia o processo incipiente, bem inicial. O governo passa a colocar na mão da iniciativa privada os serviços que antes eram sociais e que somente o governo fazia. Por isso que começam a surgir esses acordos contratuais feitos pelo governo para poder determinar que produtos e serviços seriam feitos por essa pessoa empreendedora. Essa palavra, empreendedorismo, ela vem desta palavra que, na realidade, surgiu na França no século XVII e foi se expandindo até o século XVIII. Por que isso? Porque começaram a surgir estudiosos que começaram a estudar o empreendedorismo, entre eles Cantillon, Richard Cantillon, e ele queria ver como era que esse empreendedorismo ele
ele interferia na parte econômica. Mas ele começou esses estudos de forma também muito incipiente nesse período, e esses estudos eles foram complementados por Schumpeter no século XX, onde ele traz um conceito de que as pessoas devem empreender para poder mover o sistema econômico dos países, e precisam de pessoas ousadas que façam isso e que pensem, mas o pensar só não é importante, é necessário também colocar em prática. Por isso que empreender é uma ação e o agente, o empreendedor, é aquela pessoa que vai colocar em prática. Por que isso? Porque muitas pessoas têm a ideia e não sabem colocar essas ideias em prática. Então, Schumpeter, ele deu a ideia de que o empreendedorismo deveria ser dado dentro das universidades. E a primeira universidade que topou fazer isso foi Harvard, nos Estados Unidos, e começou a ensinar o empreendedorismo como uma disciplina obrigatória. Como o Brasil gosta de vamos dizer assim, copiar as coisas americanas, vocês vejam que muitas expressões do empreendedorismo, elas são americanas. O Sebrae, ele copiou essa estrutura de Harvard. Assim, eu acho o Sebrae um órgão muito importante para o Brasil, mas tem alguns conceitos que o Sebrae utiliza que, na minha concepção, poderiam ser aprimorados, já que são conceitos antigos, praticamente da década de 50 ou 60. Eu gosto mais, Alice, gosto mais do empreendedorismo dentro da forma vista europeia, em que você trabalha, que 80% da capacidade empreendedora tem a ver com suas competências. E que acredita, sim, que você vai ter sucesso, mas não com aquela filosofia americana de que eu vou ser empreendedor e vou ficar rico. E que na América, o empreendedorismo, quem for para a América, isso não acontece, isso é uma coisa não muito certa de acontecer. Todo mundo que for investir na América vai ficar rico, etc. e tal. E se você for ver hoje, isso não é verdade, né? São palavras que são jogadas ao vento, certo? E aí, depois desse empreendedorismo, ele expandiu para a Europa e para o Brasil. Já no século XVIII, esse termo empreendedorismo vai sofrer algumas alterações e começa a fazer o seguinte: se você quer empreender? Quero. Então eu te dou dinheiro, você empreende e retorna para mim com taxas de juros, com taxas de retorno, para poder empreender. E também você tem que saber o cálculo, né, de quando vai retornar esse dinheiro. Então, começa a surgir a figura daquele empreendedor que vai fornecer o capital para que outras pessoas passem a empreender. Chegando ao nosso século XIX até o XXI, o que é que nós vamos ter? A gente continua com a visão econômica do empreendedorismo, focado na parte empresarial, mas também o empreendedor é uma empresa única, pode focar em uma única pessoa. Veja hoje com a pandemia o que está acontecendo, né? Várias empresas, elas foram surgindo nessa pandemia, empresas individuais, e que muitas delas, grandes que cresceram, como por exemplo Magazine Luiza, que mais que hoje é o capital aberto, mantém ainda a figura da pessoa que iniciou esse procedimento, essa inovação. E eu acredito sempre que a palavra empreendedorismo está associado à inovação. Não existe empreendedores sem saberem trabalhar as questões de inovações e tecnologias. E hoje foi agregado ao empreendedorismo a questão da sustentabilidade, que é basicamente você criar produtos inovadores aí pode ser novos ou aprimorados. Hoje eu acho muito difícil criar um produto totalmente novo, que promova, né, melhore localmente, regionalmente ou mundialmente as relações sociais, culturais e tecnológicas, também ambientais, dentro dessa perspectiva empreendedora. Não sei se vocês chegaram a ver
mas nós estamos vivendo hoje em um período que não tem que se pensar só na parte do desenvolvimento econômico, mas sim na evolução da sociedade. E ao se empreender, você coloca naquele empreendimento um conjunto de práticas e experiências que são importantes e que vão agregar não apenas para a sua empresa, para a sua produção, para as suas invenções, mas também para aquela sociedade, que você passa, se sua empresa crescer, a empregar novas pessoas, você passa a ter fornecedores, isso gera uma rotatividade econômica naquele local, entre outras coisas. Deixa eu parar um pouquinho aqui, e eu queria saber de vocês, rapidamente, se tem alguma dúvida até esse pedaço, antes de eu continuar. Gente? Tenho não, prof. Tranquilo? Antes de eu continuar, até para ir agilizando, eu queria saber de vocês o seguinte: vocês viram que hoje tem um novo contrato e nova carteira digital que já está surgindo na Europa? A carteira de trabalho ou identidade? Carteira de trabalho digital. Vocês ouviram falar nisso? É a nova tendência de mercado. Já, Adilan. Você quer falar um pouquinho sobre? Ou não tem ideia de como funciona? Eu vi que veio para agregar mais facilidade, né? De ter um pouco mais de independência, no caso de estar sempre mais fácil de ser acessado, no caso, né? Não é essa a carteira, não, que o governo brasileiro criou. É a carteira digital global. Você ouviu falar? Não. Rafael, Islane, vocês ouviram falar que começa a partir da Europa, agora essa semana, em alguns países. E ela caiu. Rafael, você ouviu falar? Eu acho que ele também não ouviu. Então, eu vou falar um pouco para vocês o seguinte. Essa carteira global, na realidade, é uma carteira que alguns países já estão utilizando com o objetivo de contratar qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo fazendo trabalho remoto. Ela ainda não está regulamentada. Então, por exemplo, a Dilan quer trabalhar lá na Croácia. E ele vai continuar morando aqui no Brasil. Então, a empresa vai contratá-lo, seguindo os procedimentos que ainda não estão regulamentados, se você vai receber o salário mínimo do Brasil, ou se você vai receber o salário mínimo da Croácia, porque a Croácia faz parte da Comunidade Europeia, se você vai receber o salário mínimo da Comunidade Europeia. Mas, com esse trabalho, com essa carteira digital, você pode viajar, como você está na Croácia, para qualquer lugar da Comunidade Europeia, e também morar lá, se for o caso, mesmo trabalhando aqui no Brasil. A partir daí, você passa a ser uma pessoa intraempreendedora, que é um novo conceito. Existe a pessoa empreendedora, que é aquela que abre o negócio próprio e que aprimora. E existe a pessoa intraempreendedora, que é aquela pessoa que é funcionária de uma empresa. E por ser funcionária de uma empresa, ela tem que aqui eu estou compartilhando, ela tem que dar resultados para a empresa, ela tem que mostrar suas competências para a organização, ela tem que ser criativa também, como o empreendedor ela tem que inovar como o empreendedor tem. Só muda, basicamente, que ela é funcionária de uma empresa e que essa empresa, através dessa carteira digital, ela passa a ser contratada e fazer seleção de forma global. Ou seja, ao invés das pessoas hoje
com a pandemia, estarem concorrendo, que já é uma tendência, a um trabalho de uma empresa multinacional, que você vai concorrer só com brasileiros, vocês irão concorrer com qualquer pessoa do mundo. E hoje, devido a isso, é necessário que a pessoa tenha essa ideia do intraempreendedorismo, além do conceito do que é ser empreendedor. Essa palavra foi criada por esse teórico através desse livro aqui, e que ele deixa claro que hoje, com a globalização, vejam que isso ele criou na década de 80, que a tendência da globalização seriam contratos cada vez mais globais. Essa pessoa tem que buscar essas oportunidades e trabalhar com diversas pessoas em diversos lugares do mundo, ter uma ideia, ser racional também, ter capacidade de gerir os riscos e buscar os desafios que nem o empreendedor tem, formar equipes de trabalho onde todos ganham e que todos perdem também se não alcançar as metas empresariais. Então, essa liderança é uma liderança em que todos devem ser líderes e devem criar e inovar, buscando sempre resultados. Já o empreendedor, eu vou voltar um pouquinho aqui para trás, eu fiz um desenho aqui, é esse aqui, que também tem a ver com as mesmas características do ser intraempreendedor, só muda a forma em que ele está alocado. O empreendedor, ele tem que abrir o próprio negócio. O intraempreendedor, não. Ele é funcionário de uma instituição e que hoje, com a globalização, você tem a tendência de ser contratado cada vez mais através de empresas físicas, né? Representações físicas, as representações mesmo comerciais. Então, aqui é o empreendedor, o intraempreendedor, ele tem que ser criativo, que são as três, tem que trabalhar com inovação, o intraempreendedorismo e o empreendedor, ele sempre tem que trabalhar com inovação. Então, ao trabalhar com inovação, ele tem que buscar criatividade, invenção e geração de valor. A geração de valor é o algo a mais que vocês vão colocar dentro desse produto, observar os recursos que ele tem dentro desse ambiente, buscar parceiros. No meio do caminho vai ter essa caveira aqui feia, com vários espinhos, com caminhos que sobem e descem, e vocês têm que mostrar a sua competência, que é um pouco do que o empreendedorismo europeu fala. Os recursos financeiros e a capacidade de riqueza, dentro dessa concepção mais europeia, ela é importante. Mas 80% do sucesso e da chegada, da reinvenção e da sobrevivência de forma constante, vai estar dentro da pessoa, que é através do chá. Então, a gente toma um chazinho, que quer dizer conhecimento, habilidade e atitude. As pessoas vão chegar aqui na chegada. Conhecimento é um saber, habilidade é o saber fazer. Então, o conhecimento é o saber, aquele conhecimento, aquele treinamento técnico que a gente tem, ou que vocês estão tendo aqui comigo nesse momento. A habilidade é o saber fazer, é esse treinamento prático de montar um plano de negócio, de abrir um negócio, de estar ali na empresa, sendo intraempreendedor, e mostrando seu serviço, alcançando metas e inovando. E cada atitude que vocês tomam dentro da organização, seja ela sua ou de outra corporação, que é o querer fazer, desempenhando assim sua atividade profissional. Meu computador travou. Então, diante disso, o empreendedor é aquela... Aqui tem alguns conceitos que vocês podem ler, né, de alguns teóricos, Dornella, Peters, Maximiano. De uma forma geral, o empreendedor é aquela pessoa que assume risco, que busca recompensa, que busca inovação, que busca criar valores, e que ele é criativo e sabe colocar em prática os recursos que tem disponível naquele momento, porque ele sabe buscar as oportunidades que são necessárias. Há dois conceitos aqui americanos, né, do que é ser empreendedor, dentro dessa concepção mais americanizada, um pouco diferente dessa concepção mais
europeia. Agora, uma coisa é certa, deixa eu passar isso aqui. Quando você empreende, você também deve levar em considerações a questão ética. E ao empreender, tem que ter 4 componentes básicos, que são processos. Você nunca vai empreender em algo que você não conhece, você tem que conhecer aquilo que você vai fazer, o negócio que você vai fazer. Não é porque salão de beleza está dando dinheiro que eu vou abrir o salão de beleza, já que eu não tenho nenhuma experiência, nenhuma expertise, ou não conheço nenhum tipo de processo referente aos salões de beleza. Eu tenho que saber criar valor do meu produto, né, ou do meu serviço, das minhas empresas, para que o meu produto e o meu serviço ele consiga contemplar as necessidades do meu mercado. Então, eu acrescento um novo ingrediente no meu produto, digo que ele é novo, que ele é inovador, contemplando sempre o meu mercado. Brasileiro, por exemplo, adora ter curiosidade. Isso aqui eu mostrei na sala para vocês. Então, na época que estava faltando gás, muitas pessoas criaram, inovaram, colocaram aqui um ferro, né? Que na realidade é de passar roupa e que muitas mulheres usavam para alisar cabelo, né? Isso é muito arriscado, não façam isso. Botaram aqui, ó, para poder fazer salsicha e cozinhar na falta do gás. Isso mostra a capacidade inovativa do brasileiro e a capacidade de ele aprimorar um processo de coccionar uma determinada comida. Aqui é outra forma também de fazer churrasco no fim de semana, colocando o carrinho, aprimorando o processo, improvisando dentro do jeitinho brasileiro, como as pessoas costumam falar. Mas aqui vocês podem ter certeza que esse carrinho não vai servir para nada. Aqui é o Bops, que eles colocaram Pops, mudando uma marca em uma cidade pequena, com o objetivo de criar valor sobre aquele produto, né? Agora tem que ter muito cuidado com isso por causa das questões das marcas, porque geralmente determinadas marcas elas são patenteadas. Aqui é a forma de criar valor em um bar para ter um diferencial, em que ele botou os pingozinhos, ele escreve assim: bar chove lá fora, aqui dentro só pinga. Então ele fez um trocadilho entre a pinga e o bar. Você já deve ter visto esse colchão aqui da Ortobon, para mostrar que ele tem bastante espaço. A pessoa foi criativa, né, em relação a esse espaço aqui, para poder direcionar para o cliente. E aí, nessa criatividade, eles colocam assim, dá para esconder até o Ricardão para mostrar a quantidade de espaço, porque às vezes a pessoa não tem espaço no quarto, mas é uma cama que embaixo dela tem bastante espaço, e isso cria valor para esse produto. Aqui é um bar que tem aqui em Salvador, que as pessoas vão, depois do expediente, geralmente as pessoas vão para o bar, e aí o chefe liga: onde é que você está? Tô no trabalho, que é o nome do bar. Mesma coisa que aconteceu, eu acho que com uma mulher que dizia toda sexta-feira que ia fazer unha. Então ela dizia para o marido que ia fazer unha. Fazer unha, eu acho, era o nome de um motel. Então, ela estava nesse motel toda sexta-feira. O terceiro componente é o recurso, que o empreendedor ele deve utilizar, né, de uma forma bem importante, observar que recursos tem, tecnológicos, financeiros, pessoas, estrutura, etc. e tal, para a partir daí adequá-lo. E observando esses recursos, às vezes o microempreendedor, como dessa borracharia, ele tem uma câmera velha, né? Utilizou o recurso e o processo que ele tem, e aí ele escreve: sorria para a câmera. Ou seja, ele também fez um trocadilho. Todas essas fotos foram do Correio da Bahia, que foi tirado aqui do estado. Aqui é o que algumas pessoas fazem dia quente aqui na Bahia: pegam, né? Enchem a caixa de água, colocam água gelada aqui com alguns gelos e vão tomar banho, colocam sua roupa de praia e vão tomar banho para poder diminuir o calor. Não é
como é que eles falam? Foyer, sei lá, um lugar que toma banho chique, mas é a nossa versão brasileira, né? Furô. Não é um furô na versão mais chique de alguns condomínios, mas é a nossa versão brasileira. Então, vejam que as pessoas elas vão utilizando e adequando de acordo com os recursos que elas têm disponíveis. Essa pessoa, por exemplo, mora em um lugar pequeno, pegou um guarda-chuva, botou as roupas dentro, embaixo, para que não tome chuvas, né? Ela fez uma pequena gambiarra para que não tome chuva. Isso é uma forma de inovar, mas que está atuando e que, de uma forma, é muito criativo. Já que eu tenho uma grade que foi feita com a cama velha, justamente observando os recursos e reciclando, pensando na questão da sustentabilidade, que é esse novo conceito de empreendedorismo que nós temos. E o último, o quarto componente de empreender e de também pensar na questão intraempreendedora é observar as oportunidades. Então, essa pessoa, por exemplo, ela foi assaltada, roubada, e aí, para tentar ter as coisas de volta, ela escreve na faixa: senhor ladrão, solicito que após furtar-me de novo, ofereça o produto a mim mesmo. Comprar de novo no mercado legal custa muito caro e sei que o senhor vende baratinho. Prometo sigilo absoluto, pois não desejo ser preso por recepção de produto furtado. Certo de sua compreensão, aguardo tratar aqui. Favor não roubar a faixa. Então, as pessoas já estavam sem recurso nenhum. E, a partir daí, inovou para usar um tipo de comunicação. Isso é uma forma. Uma outra forma de otimizar os recursos. Essa empresa, que é o salão de beleza, ela é um lugarzinho pequeno, uma porta pequena que as pessoas não observam muito. Então, aqui você tem 2 vias de carro. E aí ela observou que poderia botar uma faixa. Não olha para lá. Olhou, né? KKKK. Venha cortar conosco, Barbearia do Baiano. Então, as pessoas que são empreendedoras, na realidade, elas buscam observar esses fatores, processo, dar valor ao seu produto, utilizar os recursos que tem disponíveis e as oportunidades para poder fazer o seu negócio funcionar. Não importa se essa pessoa é empreendedora ou intraempreendedora. O que importa é essa inovação e essa renovação constante. Aqui, vocês vão ver se é ético ou não, né? Porque o empreendedorismo tem que trabalhar de forma ética. Então, o dono da cachaça colocou aqui, de um lado, tem 2 igrejas, e aí ele criou um slogan para o barzinho dele: Deus é amor, mas a cachaça ela é universal. Então, são pontos de vista e empreendendo que as pessoas elas vão fazendo no seu dia a dia com o objetivo justamente de contemplar o mercado, chamar a atenção do consumidor, e etc. e tal. Aqui é outra forma para dar em todos os paladares, né? Em um evento. Aqui você tem o frango, você tem a laranja, que é uma coisa mais, vamos dizer assim, natural. Você tem aqui um vinho, uns docinhos e uma pizza. Eu não teria coragem de comer pizza de frango e calabresa associada a algum prato doce. Então, são coisas que vão surgindo para poder empreender e, a partir daí, observar as oportunidades que se tem. Aqui uma pessoa passou na estrada, a letra A caiu, e aí caiu, né? Uma oportunidade para poder tirar foto. Então, é isso. Aqui é um conceito de inovação, né? Que inovação ela tem a ver com mudança. E a pessoa, agora assim, hoje em dia é muito difícil você inovar totalmente. Então, eu acredito que inovar hoje é você aprimorar processos, produtos, serviços, marcas, etc. e tal, para poder trabalhar com as oportunidades que existem aí no mercado. Então, eu vou ter 2 conceitos, um de Dornelas e outro de Peter Drucker, né? Peter Drucker, para que vocês tenham ideia do que é inovação. Empreender e inovar é o que eu falei para vocês. Eles estão amplamente inseridos. E, assim, eu gosto muito de falar isso aqui.
Quando a gente empreende ou intraempreende, trabalhando para alguém, a gente tem que sempre olhar o passado, compreender o presente e saber analisar o futuro, atuando sempre de forma ética e de responsabilidade social. Porque quando a gente trabalha com responsabilidade social, a gente busca trabalhar não apenas a inovação, mas também as questões de sustentabilidade. Eu não acredito que aquele discurso tudo vale a pena e os fins são justificados, né? Os fins justificam os meios. Eu acho que a questão ética hoje é uma das coisas mais importantes, até para a gente manter o nosso nome no mercado. E, da mesma forma, a gente não pode utilizar qualquer modelo para poder trazer resultados. A gente tem que saber quais os modelos são melhores para poder empreender e que possa trabalhar da forma mais sustentável possível dentro do século atual, 21, em que a gente trabalha de uma forma mais globalizada, como eu trouxe o exemplo da carteira digital, onde o capital intelectual ele é muito valorizado. Eu vejo que na época dos nossos avós, eles competiam para uma vaga a nível local. A gente hoje já compete, antigamente, né, antes da pandemia, porque a pandemia acelerou os processos, a gente competia para uma vaga a nível regional e nacional. E hoje já tem uma tendência para a gente trabalhar com vagas e seleções cada vez mais de forma terceirizadas, informais, porque isso ainda também não está regulamentado, buscando, assim, o capital que a pessoa tem, valorizando em certa forma, entre aspas, o indivíduo. Eu achava que com a existência de tanta tecnologia, haveria uma maior valorização da qualidade de vida das pessoas. Mas hoje eu vejo que isso é questionável, porque os produtos e os processos estão cada vez mais padronizados, e isso faz com que as pessoas tenham menos qualidade de vida, porque elas tentam se adequar a esses processos padronizados. Então, aqui tem uma diferença entre o passado e o presente, né, que a gente vai tender mais a trabalhar em rede, de forma remota, focado para o cliente. Os produtos personalizados e sustentáveis serão aqueles produtos que vão ter o maior retorno dentro desse mercado e buscar sempre diferenciais do seu produto, buscando sempre uma visão global e de 360 graus, que é a diferença entre o século XX e o século XXI. Aí eu deixo para vocês fazerem o teste de empreendedor que está lá no fórum. Assistam o filme das características empreendedoras, porque aí na próxima aula eu trabalho com vocês as principais características empreendedoras que vocês acharam no quiz e que são importantes para a atual gestão, e começo um pouco a falar de Canvas. Ok? É isso, gente. Eu acho que eu consegui resumir aí em 1 hora, mais ou menos, um pouco da aula passada e um pouco de hoje. Gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida. E é bom vocês buscarem também com o professor da próxima aula, né? Para saber quem é que vai ministrar a aula e entrar talvez em contato com ele. Não sei. Eu vou aqui interromper a gravação.